Você sabia que você já é salvo? Talvez você nunca parou para pensar nisso. A Bíblia não contém erros. Efésios 2:8. Pois é pela graça que sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. E morreu na cruz. Ele morreu para te dar a salvação. Então, pela graça sois salvos. Senhor, meu Deus e meu Pai, estou com suas palavras em mãos, e é sobre ela que eu vou falar, ler, ministrar e ensinar. Eu reconheço que eu sou falho e imperfeito, e que eu dependo e preciso da Tua graça, de fazer Tua igreja, Teus filhos, entender a Tua palavra. Coisa que só o Senhor pode fazer. Eu recebo por fé, eu creio, que pelo Seu Espírito Santo todos poderão entender. E assim todos terão o mesmo modo de pensar. E o Senhor será exaltado e glorificado por esta graça também concedida a nós, de entender a Sua palavra. Assim seja, em nome de Jesus. Amém? Amém. Pode aplaudir ao Rei dos Reis comigo? Jesus é o Rei dos Reis. Podem se assentar, por favor, abençoados de Deus. Glória a Deus pela vida de cada um que está aqui. Amém? Diga para o seu irmão aí do lado, glória a Deus pela sua vida. Graça e paz a todos vocês. Aos que estão pela internet no YouTube, aos que estão no Facebook, graça e paz a todos vocês. Eu tenho alguns textos para ler nessa noite, e uma simples e objetiva e sincera oração que eu fiz agora, eu creio que através dela Deus dará entendimento a todos. Uma vez que o que eu vou falar nessa noite não é impossível e nem difícil de entender. E uma vez entendido, a sua vida se torna mais excelente, o que é bom, porque o crente, o cristão, ele é e tem que ser diferente das pessoas comuns, por muitos motivos, porque você foi escolhido por Deus, você foi chamado, você foi predestinado, e um dos maiores motivos é que vós sois a luz do mundo, o sal da terra. O evangelista Rafael falou isso semana passada, que vocês são o sal da terra. O sal tem sabor. Comida sem sal é triste, né? Tem que ter não digo fazer um arroz e colocar 5 quilos de sal, não, mas tem que ter um sabor. O sal foi feito para dar um sabor. Amém, abençoados? Assim como a luz foi feita para iluminar, para dar a direção. Porque com um carro tem farol? Para a noite iluminar, para você enxergar direitinho. Então a luz ilumina para você andar. E você é a luz. Você que tem que iluminar os que estão em trevas. Em outras palavras, você que tem que fazer a diferença. Pegou? Sal da terra e luz, na verdade, nós fazemos a diferença entre pessoas comuns, né? Vamos falar a verdade, né? Esse negócio do ser humano nascer, crescer e morrer, já era para ter mudado, né? Nascer, crescer e morrer, nascer, crescer e morrer. Vamos mudar? Nascer, crescer, reinar em vida, viver para a glória de Deus, depois morrer. Mas você sabe que na face da terra tem pessoas inconsequentes, tem pessoas que plantam na carne mesmo, não estão nem aí, são os inconsequentes, não estão preocupados com a consequência de plantar na carne, e de Deus não se zomba, não tem para onde fugir. Se há uma conta que chega, a conta de luz às vezes atrasa, a de água atrasa, o IPTU vem atrasado e tal, você tem que pagar também, mas às vezes atrasa um pouquinho. Mas a de Deus chega certinho, abençoado. Não tem por onde fugir. A fatura de plantar na carne, não tem como se livrar dela. Plantou, vai ter que colher. Ô Jaque, qual que é o assunto hoje? Qual que é o tema? Qual o tema, Jaque? Deus é o quê? De propósito, cantamos a música Profeta de Deus por último. Fiz uma breve ministração sobre a música, ofereci para quem passou ou está passando por injustiça. Que é mais injustiça que Daniel ser lançado, jogado numa cova cheia de leões? Você quer mais? Sem ter feito nada, ele não fez nada.
Então por que ele foi jogado? Porque ele estava orando. Ah, pastor, só porque estava orando? A verdade foi essa. Fizeram um decreto lá, levaram para o rei, e o decreto dos ímpios era esse, ó: se pegasse alguém orando a outro Deus que não fosse a estátua do rei, seria lançado vivo na cova dos leões. E levaram para o rei assinar. E aí ficaram, porque na verdade queriam pegar Daniel, né? E nele não havia falta alguma. Daniel era um homem irrepreensível, não tinha erros. Um homem irrepreensível, Daniel, um homem de Deus, um profeta. Então eles queriam pegar ele numa falha. Então, qual seria a falha? Vamos fazer uma lei para todos pedirem a estátua do rei. Se alguém pedir a outrem, e esse alguém seria Daniel, só ele fazia isso. Então, está percebendo que fizeram uma lei para pegar ele. E aí o rei assinou esse decreto. Foi batata. Assinou de manhã, quando foi à noite, pegaram o Daniel orando, como de costume, orando ao Deus, Criador dos céus e da terra. E por isso ele foi jogado, lançado na cova de leões vivo. Em outras palavras, isso foi uma injustiça, porque ele não tinha feito nada. Eu creio que Jesus é o próprio Deus. E você crê no quê? Eu creio que o abacaxi é o meu Deus. Tá bom, você crê no abacaxi, eu creio em Jesus. E eu não creio em nada. Então, nós temos 3 pessoas. Eu creio em Jesus, você crê no abacaxi, e o outro não crê em nada. Agora, você vai me jogar na cova porque eu creio em Deus? Então, eu vou te jogar também porque você crê no abacaxi. Não, mas eu creio no que eu quero. Então, eu também creio no que eu quero. Essa foi a injustiça. Jogar Daniel porque ele estava rogando a Deus. Você pode falar assim: nossa, mas é o certo, é o correto. Para mim e para você? E para o ateu? E para aquele que não crê em Deus? Aí ele faz uma lei, se pegar alguém orando ou rogando a Deus, lançar na cadeia, na prisão. Estou te fazendo entender o que fizeram com Daniel. Mas a verdade é que Deus, como Ele é um Deus de justiça, Ele é a favor do justo. Abra sua Bíblia, por favor, eu vou te explicar 2 coisas aqui. Vou ser bem objetivo. Jó capítulo 1. Jó capítulo 1, antes de Salmos. Jó 1, antes de Salmos. Eu vou te explicar 2 coisas. Para você nunca mais esquecer, tá? Para você não confundir ou não misturar as coisas. O que não seria bom. Vou te ensinar a diferenciar 2 coisas. Diga comigo bem forte: uma coisa é ser justo. Uma coisa é ser justo. Diga, outra coisa é ser justificado. Outra coisa é ser justificado. Uma coisa é ser justo. Outra coisa é ser justificado. Em Cristo, nós já fomos justificados. Mas isso não tem nada a ver com ser justo. Ser justo é outra coisa. Assim como ser justificado é outra coisa. Então vou te mostrar a diferença. Diga comigo, uma coisa é ser justo. Uma coisa é ser justo. Jó capítulo 1, por favor. Jó capítulo 1. Obrigado, aí fica bom. Jó 1, verso 1. Olha lá, ó. Jó 1, verso 1. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Este homem era íntegro, integridade, reto, retidão. Temia a Deus, temente a Deus. E se desviava do mal, não gostava de coisa errada. De mentira, de fofoca, de intriga, de delitos, de crime, de viver de um modo errado, de coisa errada. Eu, por exemplo, não gosto de coisa errada. Você quer ver eu perder a amizade com uma pessoa? É se eu descobrir que ele é mentiroso, que ele é enrolão, que ele é mal pagador, que ele é safado, que ele é sem vergonha, que ele é embrulhão, que ele é canalha. Eu estou fora. Para mim já não dá. Eu não convivo com pessoas que mentem, que enrolam, que embrulham. Eu não convivo assim. Isso já é de mim. Não gosto de 2, 3 palavras. 2, 3 palavras para mim já parou, já percebo logo. Eu vou, e não foi.
pode deixar que eu vou fazer. E não faz. Não faz uma vez, não faz duas, não faz três, eu já vou indo para trás. Já vou parando. É 2, 3, 4, 5 palavras, eu não vivo assim. Não gosto de mentira, não gosto de coisa errada. Eu não gosto de coisa errada. Quando eu estava no mundo, entre aspas, antes de viver uma vida em Cristo, eu tinha uma vida X, antes de viver em Cristo. Quando eu passei a viver em Cristo, aquela vida acabou. Se é para viver errado hoje em Cristo, então não teria vindo para essa vida. Eu ficava na outra lá. Isso é justiça, isso é retidão, isso é integridade. Tá claro? Eu mentia antes, agora não mais. Apesar que eu nunca fui de mentir, nunca fui de enrolar, nunca fui de coisa errada. Estou te dando só um exemplo. Para fazer ou viver erroneamente, então ficava lá. Depois que eu vim para o lado de cá do reino de Deus, acabou. Seriedade, justiça, o correto, o certo, o temor a Deus. Eu falo isso há anos. Eu não faço as coisas de Deus de qualquer jeito. Se tem uma coisa que eu não faço, é as coisas de Deus de qualquer jeito. Você vê quanto tempo que eu demoro para regular o som? E não fica perfeito. Um gosta, outro não gosta, eu também. Então, mas eu estou tentando fazer o melhor. Por quê? Porque eu não faço as coisas de Deus de qualquer jeito. Daqui a pouco eu vou tocar para Deus. Então, deixa eu tentar fazer o melhor. Posso até errar, porque eu sou um ser humano, mas estou tentando fazer o melhor. Em tudo na obra de Deus. Então, as coisas no reino de Deus, eu levo a sério. Por quê? Porque há uma diferença entre ser justo e ser justificado. Aqui não fala que Jó tinha sido justificado, porque não tinha. Ele era antes de Cristo. Mas ele era, Jó 1, íntegro, reto, olha lá, temente a Deus, e se desviava de coisa errada. Vamos ali, é errado, então não vou. Então vamos perder a amizade. Então já perdeu, boa noite, tal, tudo para cá. Eu não vou fazer coisa errada. Eu não vou viver de um modo errado, principalmente que desagrada a Deus, o meu Deus. Se eu preciso de Deus, e vou precisar até enquanto viver. Precisei, preciso e precisarei. Como que eu vou viver de um modo errado se eu vou precisar de Deus? E Deus é a favor do justo. Como que eu vou viver de um modo errado? Aí depois eu vou falar que Deus não me atende minha oração? Aí eu vou reclamar com os irmãos, eu não sei o que está acontecendo. Não, eu sei o que está acontecendo sim. Eu estou vivendo de um modo errado que desagrada a Deus. Pronto, falei. Então eu não vivo desse modo errado. Por quê? Porque eu precisei, preciso e precisarei de Deus. E se eu cair doente, como é que faz? Ezequias estava vivendo sua vida normal. Isaías 38. De repente ele adoeceu de uma doença mortal. E aí, como é que faz? Foi no médico, o médico falou, não tem jeito, isso aí não tem cura. Mas doutor, não, pelo que estou vendo é 3, 4 meses. E aí, como é que faz? O juiz não resolve, o dinheiro não resolve. Lembra da dupla Leandro e Leonardo? O Leandro teve que morrer, não é que ele queria morrer. E ele era novo, bonito, galã, famoso, rico. Mas ele teve que morrer. Por quê? O dinheiro não resolveu. O médico não resolveu, o remédio não resolveu. E agora, Leandro? Você vai ter que morrer. Mas não dá para comprar o quê? Não tem o que comprar. Tem um negócio que apareceu em você aí que não tem, nós humanos, não tem como resolver. Não, mas pelo amor de Deus, eu sou bonito, eu sou novo, eu sou famoso. Eu tenho dinheiro. Estão entendendo? Então eu precisei, preciso e precisarei. Estou te explicando porque eu não vivo errado diante de Deus. Por quê? Para que na hora que eu orar a Ele, Ele me atenda. Porque eu já li Isaías 38. O Ezequias ia morrer. O que ele fez? Orou a Deus e disse o quê? Você sabe o que Ezequias disse na oração? Senhor, lembra-te. Do quê? Se você mandar Deus se lembrar, vê lá o que você vai falar, hein? É porque depende de como que você vive, ué.
Se você mente, se você engana, se você vive errado, você vai falar para Deus se lembrar? Ele está vendo tudo, como vai se lembrar? Estou falando besteira? Não, estou ativando a sua consciência. O Ezequias, depois você confere Isaías 38. A oração dele: Senhor, lembra-te que andei retamente diante de ti, vírgula, e fiz o que era reto diante dos teus olhos. Olha o argumento que ele usou. Ele não falou: Senhor, é que eu sou do MGA, eu sou amigo do apóstolo. Ele falou: e daí? Tem que ser amigo dele. Uma coisa tem a ver com a outra. Está entendendo? O Senhor... Irmão, você tem que ter um argumento, irmão. Quem está entendendo? Não é assim não, hein? Não é de qualquer jeito não, hein? Não vai vivendo de qualquer jeito não, achando que Deus é seu empregado, que a hora que Ele vai te atender. Não é assim não, hein? Eu posso ouvir um amém? Amém. Vai achando que Deus é o seu garçom, tá? Que você... Garçom, não é assim não, hein? Posso ouvir um amém? Amém. Isaías 38. Senhor, o anjo disse: Senhor, o que foi? Deus disse: não, é que ele foi no médico, o médico disse que ele ia morrer. E eu mandei Isaías falar para ele que ele vai morrer mesmo. Põe a casa em ordem. Casa é vida, tá? Põe sua vida em ordem. Certa a sua vida com Deus aí. Porque morrerás e não viverás. Peraí. Não, eu sirvo a Deus há muito. Então, Senhor, lembra-te. Deus assim. Ele falou: que andei retamente diante de ti, vírgula, e fiz o que era reto diante dos teus olhos. E chorou Ezequias amargamente, porque ele sabia que ia morrer. Mas ele falou: Senhor, eu sempre te servi, eu sempre fiz as coisas de coração, com inteireza, com verdade. Senhor, o Senhor sabe que eu nunca andei com palhaçada na vida. O Senhor sabe que eu sempre criei na Bíblia, sempre andei certinho como está escrito. Eu sempre... Isaías, volta lá e fala para ele que eu vou dar 15 anos a mais de vida para ele. Para quem ia morrer, não tá bom? Você sabe o que é 15 anos a mais, irmão? Você sabe quantos churrascos que eu faço em 15 anos? Você sabe quantas vezes na praia eu posso ir se eu quiser, que nem gosto de praia? Você sabe quantas vezes eu posso ir em 15 anos? Você sabe quantas viagens eu posso fazer? Você sabe quanto tempo que eu posso ficar na rede lá, olhando para o céu em 15 anos, abençoado? Para quem ia morrer não tá bom? Você sabe o que eu faço em 15 anos, irmão? Para quem ia morrer? Mas isso foi Deus que ouviu a oração e olhou, atentou para o argumento que era real, verídico, de Ezequias. Agora, imagina um Ezequias: Senhor, lembra-te que... Ele, do quê? Deixa pra lá, não lembra não? Vai ficar feio o negócio. Não vou morrer agora mesmo. Se o senhor for lembrar, que o Isaías disse: você morrerás, né? Não falou você morre agora, falou morrerás. Tinha aí um tempinho, mas melhor o senhor não lembrar, porque se o senhor for puxar a ficha aí e ver o que eu tenho feito na minha vida, no meu dia a dia, se o senhor puxar a ficha e ver como que eu tenho andado... Peraí, deixa eu ver de Ezequias. Tenho andado retamente. E a sua? Vixe. Deixa eu ver de Ezequias. Fiz o que era reto diante dos teus olhos. Deixa eu ver. Ixi, não vou nem ver isso aqui. Não tem pessoas assim? Tem ou não tem? Tem. Qual o tema, Jaque? Diga isso aí para o seu irmão. Diga para ele. Estou te explicando nessa ministração a favor de quem Deus é e com quem ou para quem Ele se manifesta. Tá bom assim? Então diga: uma coisa é ser justo. Não é mentiroso, não é safado, não é sem vergonha, não é canalha, não vive corretamente, não vive com palhaçada, não vive enganando, não vive defraudando, não vive passando para trás, não vive dando uma despertão ou espertona achando que... Não vive assim. Não vive assim. O Jó era íntegro, reto,
temente a Deus e se desviava de coisa errada. Te dou 10 segundos para você ler Jó 1, verso 1. Vamos mudar de assunto. Jó 1, verso 1. E você vai saber por que Deus foi a favor de Jó. Por causa disso aqui. Não é porque ele era mais bonito que alguém, não. Por causa disso aqui. Olha o Jó 1, verso 1. Amém? Então diga, uma coisa é ser justo. Diga, outra coisa é ser justificado. Romanos 5, verso 1. Aqui já não fala do justo. Aqui fala de quem foi justificado. Romanos 5, verso 1. Só um versículo, senão não dá tempo, não tenho tempo, tenho menos de 15 minutos. Romanos 5, verso 1. Eu não estou aqui para censurar ninguém, tá, abençoados? Vamos deixar isso claro, tá? Sua vida é sua vida e minha vida é minha vida. Estou te mostrando e falando que Jó era um homem reto, íntegro, temente a Deus, se desviava do mal. Então você vai ler a história de Jó, o livro Jó, você vai ver que Deus se manifestou a ele, Deus respondeu a ele, recebeu tudo em dobro, Deus... Claro, então a história de Jó é essa. E aí eu vou falar de Daniel, de Moisés, de Davi, de Salomão. Vou te mostrar homens exemplares na Bíblia. Como tiveram safados também, Judas, Coré e por aí, e outros também, né? Romanos 5, verso 1. O Simão tentou comprar o dom de Deus lá em Atos, né? Ele viu que Pedro e João impunham as mãos e as pessoas receberam o Espírito Santo. Ele falou, quanto que é isso para receber esse dom também? Quanto é que você quer? Cabra, safado, para de palhaçada, rapaz. Você não tem temor a Deus, não? Você não está vendo que isso aqui é um dom do Espírito Santo? Você está querendo comprar as coisas de Deus? Então tem gente assim também, né? Que acha que se com dinheiro você é melhor que alguém, ou pode comprar. Não é assim não, hein? Bom, Romanos 5, verso 1. Sendo, pois, justificados pela fé. Então diga, eu fui justificado pela fé. Olhem para mim. Agora, o ser justificado pela fé não tem nada a ver com ser justo, igual Jó era. Porque está cheio de quem foi justificado pela fé e é injusto. E não é íntegro, e não é reto, e não se desvia do mal. Está cheio na terra. Se é que não tem na igreja também. Porque em Coríntios 5 tinha na igreja. Na igreja de Corinto tinha gente lá, andando com coisa errada. E tinha sido justificado no Espírito. Mas na vida, cometia injustiça, coisas erradas. Quem está entendendo? Então, diga, uma coisa é ser justo. Diga, Deus é a favor do justo. Isso aí é uma manifestação, tá? Tá entendendo? Diga, outra coisa é ser justificado. Diga, justificado em Cristo. Então, por que você foi justificado em Cristo, você é salvo? Não tem nada a ver com ser justo. Tá separando aí? Desse lado, Romanos 5:1, você foi justificado pela fé. Então, Romanos 8, nenhuma condenação em você. Você foi justificado, mas isso porque você está em Cristo. Mas está cheio de pessoas que foi justificado e é ladrão. Está entendendo? Você não conhece a graça já? Está cheio de pessoas que, Romanos 5, foi justificado, mas que comete delitos. Que vive de um modo errado. Está cheio. No mundo está cheio. Ué. E Deus é a favor de quem? De quem foi justificado ou de quem é justo? Ele não é a favor de quem foi justificado. Porque foi justificado por graça. E o justo? Tinha um homem na terra de Uz, o nome dele era Jó. Ele era íntegro, reto, temente a Deus, se desviava do mal. Aí, irmão, qual que é o tema? Estou te explicando porque que Deus ouvia Jó. Estou te explicando porque que Deus atendeu a Jó. Não é porque Jó tinha sido justificado. É porque ele era? Só quem está entendendo. E Deus é a favor? A frase Deus é a favor do justo, o inverso dela. Deus não é a favor do injusto, de quem vive de um modo errado. Mentindo, enganando, defraudando. Está entendendo o que eu estou falando para você? Eu estou te dando exemplos. Deus não vai ser a favor nunca. Por isso que Deus não é a favor do ladrão. Não tem um ladrão na terra que Deus é a favor, irmão. É impossível. Ele disse, não roubarás. O cara vai lá e rouba. Como é que Deus vai ser a favor? Deus disse, não matarás. O cara vai lá e mata. Deus vai ser a favor dele. Se ele disse, não matarás, quem está entendendo o que eu estou falando?
Então não tem um ladrão na terra, bandido, assassino, mentiroso, que Deus vai ser a favor nunca. Entre o justo e o ímpio, Malaquias 3,18, você vai ver a diferença do justo para o ímpio. Daniel era justo, Sadraque, Mesaque e Abednego era justo, Paulo era justo. Paulo foi preso injustamente, o que ele fez? Ele estava de dia, Jesus é o Senhor, Ele é o Salvador, Ele veio para dar a vida por nós, nos dar a vida eterna. Bateram nele por isso e prenderam ele. Isso é injustiça, ele não está mentindo, primeiro não está mentindo. Ah, mas nós não cremos nisso. Você pode não crer, mas mentira não é. Está vendo a diferença? Você pode não crer, é direito seu você não crer. Mas é verdade. Então por que prenderam Paulo? Aí depois foram ver que ele era cidadão romano. Nossa, açoitamos um cidadão romano em praça pública. Ó, vai lá, dispensa ele. Ele falou, não vai dispensar não. Não. Quer dizer que você bate em nós em praça pública e manda a gente sair de... Não, sou cidadão romano. Eles bateram em nós sem nós ter feito nada. Isso é justiça. Quem está entendendo um pouco sobre justiça, hein? Deus é a favor do justo. Por isso, não está cheio de ladrão na cadeia, no presídio? Então, mas a de Paulo foi aberta. O anjo foi lá e livrou Paulo de lá. O anjo foi lá e livrou a Pedro. Por que será, né? Mas eles não tinham cometido delito algum. Diga, Deus é a favor do justo. Você está entendendo o que eu estou falando? Então diga, eu estou entendendo. Faz assim, ó, uma coisa é ser justo. Outra coisa é ser justificado. Quem está entendendo? Todas as ovelhas foram, mas todas as ovelhas vivem de um modo justo? Tem quem mente, tem quem engana, tem quem vive errado, adultera e prostitui, e rouba, e mata. Não tem? Então uma coisa é ser justo, outra coisa é ser justificado. E Deus é a favor de quem? Só quem está entendendo. Em outras palavras, o Espírito Santo está dizendo o quê? Que Deus não é a favor e nem apoia coisas. Pode ter certeza disso, irmão. No Rio de Janeiro tem ladrão. Eu não faço isso nunca. Eu morro, mas não faço. Pode escrever, eu morro, mas não faço. No Rio de Janeiro tem ladrão que pede oração para o pastor. O cara vai roubar, vai assaltar e pede oração. Eu quero estar vivo para ver eu fazer isso. Eu orar por um Senhor, abençoa o ladrão, protege ele. Deus fala, para de ser cabra safado, rapaz. Ele vai quebrar a minha lei. Eu disse, não roubarás, olha o que ele vai fazer. Você está orando por ele, para eu proteger ele. Quem está entendendo? Amém. Eu morro, mas não faço isso. No Rio de Janeiro tem quem faz. Eu não faço. Eu vou orar a Deus por pessoas que vão cometer delitos. Eu vou orar a Deus por pessoas que vão quebrar a lei de Deus. Você é louco, pô. Quem está entendendo o que eu estou falando? No Rio de Janeiro tem pastor que ora por... Eu ia falar um negócio. Deixa eu mudar. Deixa eu mudar. Para. Não, eu ia falar uma coisa aqui. Como é que eu vejo um pastor desse tipo que faz isso? De um outro modo eu posso falar, vai para ninguém escandalizar. Não é pastor coisa nenhuma. Porque na Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, não teve um homem de Deus que orou por quem ou para quem ia fazer coisas erradas. Na Bíblia não teve um. Não teve um na Bíblia. Profeta, pastor, apóstolo, discípulo, não teve um que orou a Deus por pessoas que iriam cometer crimes, que iam viver de um modo errado. Isso para mim é um absurdo. A senhora me entende? Maior absurdo. Imagina, Senhor, envia teus anjos para guardar. Deus fala, quem é esse ladrão safado que mata as pessoas por causa de um celular? Eu disse não roubarás, olha lá ele roubando a moto lá, ó. Eu disse não matarás, olha lá ele matou, roubou e matou. Você está orando a mim por ele? Você nunca leu Romanos 13, que eu coloquei autoridade na terra, e a autoridade traz a espada para quem vive erroneamente, errado. Não traz a espada em vão. Você já leu Romanos 13?
que a lei e a autoridade não traz a espada em vão. Ladrão, bandido, tem que descer a borracha neles. Não tem que passar manteiga, tem que descer a borracha. Isso seria um governo justo. Por isso que eu não voto em ninguém. Porque eu não encontrei ainda um governo justo. E eu não vou apoiar erros. Estão me entendendo? O que é um governo justo? Isso aí é errado, hein? Então tá errado, tá errado. Esse aqui tá certo. Então tá certo, tá certo. Só um minuto, eu preciso falar. Aqui nesse país que nós moramos, matam de manhã, saem à tarde. Não com meu apoio, nem com meu voto. Não com meu apoio e nem com meu voto. Proteger, apoiar quem está vivendo e prejudicando pessoas inocentes, com meu voto não. Disso eu posso dormir em paz, diante de Deus. Meu voto não. A pessoa sai, mata, comete crimes, mata inocentes, crianças. Criança, mulher grávida. Audiência de custódia. Pelo amor, isso é a audiência do inferno. E o juiz é o capeta. Porque o cara mata, está filmado, está gravado. Mata de manhã e solta à tarde. Que audiência que é essa? Então, não com o meu apoio. Não com o meu voto. Está claro? Vamos mudar de assunto. Diga, uma coisa é ser justo. Outra coisa é ser justificado. Para encerrar, diga bem forte: Deus é a favor do justo. Deus é a favor do justo. Abre sua Bíblia aí, alguns versículos, Provérbios capítulo 10, para encerrar essa ministração. Provérbios capítulo 10. Depois de Salmos, Provérbios capítulo 10. E diga: Deus é a favor do justo. Olha, volte para sua casa e continue sua vida com essa frase, hein? Deus é a favor do justo. Está fazendo coisa errada, não adianta orar. Não adianta orar. Ah, mas eu sou salvo. Não misture as coisas. Ser salvo não tem nada a ver com ser justo. Está claro? O ladrão na cruz era salvo e tinha cometido injustiça. Não é isso que você sabe? Tanto é que ele teve que pagar. Ele não morreu? Ah, mas Jesus disse, hoje mesmo estarás comigo para... Claro, porque ele era ovelha, então ele salvo. Mas morreu, pagou. Está entendendo a diferença? Então Deus é a favor do justo. Se ele fosse justo, ele não tinha sido condenado a ser pendurado na cruz. Provavelmente o pai dele e a mãe não foi condenado a morrer na cruz. Mas ele foi, porque ele era ladrão. Criminoso, Lucas 23. Tinha um criminoso do lado de Jesus. Ah, mas salvo. Não, irmão, não mistura as coisas. Uma coisa é ser salvo, outra coisa é ser justo, ou viver como ímpio. Aí não tem Deus que ajuda. Estão entendendo? Não pensa que você vai viver de um modo errado, que Deus vai te apoiar. Ah, mas Deus não falou nada, então vai. Vai subestimando Deus, tá? Quem está entendendo? Vai subestimando, vai subestimando. Vai subestimando. Vou te dar uma dica, tá? Como seu pastor e amigo. Não subestime o ser humano. Vírgula. Quanto mais a Deus. É porque eu li Hebreus 10:31, horrenda coisa que é no mundo, e até agora eu não vi. Não subestima Deus, irmão. Você está achando que Deus esqueceu? Você está achando que Deus está caducando, velho? Não subestima Deus. Se está escrito horrenda coisa é cair na mão do Deus vivo, pode ter certeza que já está na mão do Deus vivo, já está na mão dele. Porque ele é justo juiz. Deus não é igual ao juiz da terra. Ele é justo juiz. É Deus de justiça. Não subestime a Deus, hein? Fala isso pro seu irmão. Não subestime a Deus. Deus é bom, te salvou pela graça, te abençoou em Cristo, no Espírito. Diferente. Às vezes está abençoado no Espírito e doente na carne. Então isso que eu não entendo, pastor. Como que é abençoado todas as vezes no Espírito e na carne? Porque você tem que viver pela fé. Sem fé é impossível receber essa cura.
Então diga, Deus não mistura as coisas. Às vezes você mistura, né? Como é que eu sou abençoado se eu estou desempregado? Eu fui lá fazer a ficha, não passei. Claro, você nem estudou, como é que você vai passar? Não, mas eu fiz uma oração. Para de ser bobão, irmão, para com isso, irmão. Está na hora de crescer já, né? Pastor, eu tinha uma vaga para 100 pessoas. Eu falei com os anjos. Prova de matemática, você estudou? Não sei nem fazer 2 mais 2. Não vai passar nunca. Nunca está passando a prova. Estão entendendo? Então, coisas da terra é coisas da terra. Coisas do céu, coisas... Você tem que se preparar. Você tem que pelo menos saber falar, saber preencher uma ficha, saber fazer uma conta, fazer uma redação. E o que Deus tem a ver com isso? Você que tem que saber, irmão. O justo verá por fé. Creia em Deus e faça a sua parte. Então Deus se manifesta em sua vida. Mas se você nem estuda, como é que você vai ter um bom emprego? Como é que você vai ser médico se você detesta a escola, irmão? Vai ser médico quando? Tinha uma mulher aqui, meu filho vai ser piloto de avião. Eu pensei assim, só se for aqueles que vendem na feira. Pelo amor de Deus, menino maconheiro fica na rua. Vai ser piloto quando? Só quem está entendendo. Parece brincadeira. Você não está vendo que eu estou falando sério? Vai ser piloto quando? Quando vai ser piloto de avião? Me fala, você sabe o que um piloto de avião tem que fazer? Estudar, ler, estudar, ir atrás. Quando que vai ser? Você quer em inglês ou quer em português? Em inglês, never. Melhor, nevermore. Nunca vai ser. Piloto de avião, não. Alô, você entraria num avião que a pessoa não sabe nem ler? Fala problema, bríbria. Você vai num avião desse? Você entra num avião desse? Então, quando é que vai ser piloto de avião? Quando? Nunca, e Deus está lá no céu. Eu falei isso ontem. Estão entendendo? Simples assim, irmão. Quem está entendendo? Você tem que se capacitar. Amém? Dependendo da área, você tem que estudar. Eu queria ser borracheiro, mas então tem que aprender a trocar o pneu. Tudo você tem que se dedicar. Eu queria ser açougueiro, você tem que conhecer a carne, tem que saber cortar. Para tudo, irmão. Não adianta você orar se você não se preparou. Quem pegou essa? Provérbios 10, versículo 6. O recado foi dado. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Provérbios 10, vamos terminar com alguns versículos bem rapidinho. Provérbios 10, diga, Deus é a favor do justo. Provérbios 10, versículo 6. Olha lá, bênçãos há sobre a cabeça do justo. Vive mentindo, vive errado, como vai ter bênção na sua vida? Consegue entender? Quem entende, diga amém. Diga, Deus é a favor do justo. Diga, não do errado. Olha lá, Provérbios 10, 6, bênçãos há sobre a cabeça do justo, mas a violência cobre a boca dos ímpios. Então há uma diferença entre o justo e o... Se você não é ímpio e vive como justo, a bênção de Deus está sobre a sua vida. Pode aplaudir. Mas se vive com palhaçada, se vive com engano, vive errada ou errado, vive de um modo que desagrada. Não tem como, porque Deus não vai mudar a palavra dele, por causa de mim, por causa de você. E não tem oração que muda Deus. O que eu falei? Então qual que é a oração que é atendida? É a oração, quer escrever? A oração que é atendida é a oração, primeiro, que está em linha com a palavra de Deus. Segundo, a sua vida tem que estar em linha com a palavra de Deus. A palavra de Deus diz, não matarás. Você já matou 3? Como é que Deus vai te ajudar? Então você não está nem em linha com a palavra e nem a sua vida em linha com a palavra. Então Deus não vai ouvir nunca. Não é fácil entender isso? Então diga, a oração que é respondida por Deus. Diga, é a oração, primeiro, que está em linha com a palavra. Diga, segundo, a minha vida em linha com a palavra. Aí Deus atende. Está claro? Aí Deus atende.
Sempre foi assim, é só ler a Bíblia. Você vai ler a Bíblia, ele atendeu todos, Moisés, Davi, Salomão, todos ele atendeu. Mas vai ver a vida deles. Por isso, Hebreus 6, desejamos que sejais imitadores dos que pela fé e paciência receberam as promessas. Imita eles, veja como que eles viviam. Por isso Deus falava com eles. Provérbios 11, vamos terminar mais uns 5 minutos. Provérbios 11, versículo 8. Provérbios 11, olha que palavra, hein? Diga comigo, Deus é a favor do justo. Provérbios 11, verso 8. O justo é libertado da angústia. Olha que legal. Provérbios 11, 8. O justo é libertado da angústia e o ímpio recebe no lugar dele. Eu adoro o modo de Deus. Eu adoro, Diógenes. O modo de Deus é esse. Ó, eu livro o justo da angústia e o ímpio que se lasca para lá. Ah, está com mentira, está com coisa. Então é ele que se lasca para lá. Mas o justo eu protejo, eu guardo. É como um pai. Eclesiastes 2. Ao homem que é bom diante de Deus, Deus dá sabedoria, entendimento, saúde, prosperidade. Mas ao ímpio e pecador, Deus dá trabalho. Isso é Eclesiastes 2,26. Deus dá trabalho para que ele ajunte, amontoe, para dar para quem agrada a Deus. Eu adoro, eu vibro. Nossa, eu vibro, meu. Diga assim, pastor, qual a sua confissão de fé? Graças a Deus que nesse momento tem um ímpio trabalhando, juntando para dar para mim. Ué, está escrito, não está escrito? Está escrito que ao ímpio e pecador, Deus dá trabalho para que ele ajunte, amontoe, para dar para quem agrada a Deus. Você já leu isso, irmão? Sou eu. Diga, sou eu. Não pode mentir que se ele puxar a ficha, não é você não. Cuidado aí quando fala sou eu, hein? A, B, C, D. Ele levanta um ímpio para trabalhar, para juntar, para amontoar, para dar para quem agrada a Deus. Eclesiastes 2, 26. Para quem agrada a Deus. Então, Provérbios 11, 8. O justo é libertado da angústia e o ímpio recebe no lugar dele. Diga, papai. Salmo 34. Tem mais 3 versículos. Salmo 34, verso 17. Diga comigo, Deus é a favor do justo. Não ouvi, como que é aí? Ah, pastor, então o que eu tenho que fazer? Se estiver vivendo errado, se converteu, ué. Posso ouvir um amém? Amém. Não adianta trocar de igreja. Não adianta trocar de pastor. Porque não tem como trocar de Deus. Para ele mudar a opinião dele, não tem como. Então você não tem como trocar de Deus. Não adianta trocar de pastor. Não adianta trocar de igreja. Quem tem que se converter é quem está errado. Não é? Salmo 34, 17. Olha que legal. Olha que legal. Ó. Salmo 34, 17. Os justos clamam e o Senhor os ouve. Diga, papai. Diga, Deus é a favor do justo. Salmo 34, 17. Os justos clamam e o Senhor os ouve. Livra-os de todas as suas angústias. Papai. Graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Não é legal saber disso? Diga, Deus é a favor do justo. Salmo 34, 17. Ó. Os justos clamam ao Senhor e o Senhor os ouve. E não só isso, 17. Livra-os de todas as suas angústias. Provérbios 3, mais 2 versículos para terminar. Provérbios, versículo 3. Depois de Salmo. Provérbios 3, 33. Provérbios 3. Deus é Deus de justiça, hein?
Provérbios 3, 33. A maldição do Senhor habita na casa do ímpio. Ainda bem que eu não sou ímpio. Posso ouvir isso aí de alguém? A maldição, Provérbios 3, 33. A maldição do Senhor habita na casa do ímpio, mas a morada do justo Ele abençoa. Graças a Deus. Que maravilha, que palavra gostosa. Quem recebe? A morada do justo Ele abençoa, Ele ajuda, Ele envia anjos, Ele protege, Ele guarda, dá prosperidade, dá saúde. Então diga assim, eu estou vendo claramente que há uma diferença do ímpio para o justo. Fala para o seu irmão, e Deus é a favor do justo. Não está claro? O último versículo da noite. Provérbios 10. Provérbios 10. Vamos ficar de pé. O último texto da noite, Provérbios 10, 30. Provérbios 10, 30. Olha que palavra, hein? Isso aqui para crente, isso aqui é um remédio. O justo nunca será abalado. O justo nunca será abalado. Você sabe o que é nunca, irmão? Está vendo, Cida? Que legal ser crente? Está vendo que legal andar certo diante de Deus? Quem pode falar, Abba, Pai? Está vendo o que dá andar corretamente diante de Deus? Andar corretamente diante de Deus, como Jó. Diga, íntegro, reto, temente a Deus e se desviando do mal. Diga, se desviando de coisa errada. Para terminar, Provérbios 10, 30. O justo nunca será abalado, mas o ímpio não habitará a terra. Isso é um problema dele, não tem nada a ver com isso aí. O que importa é que eu nunca serei abalado. Pai, eu quero contemplar Sua glória e majestade. Senhor Jesus, eu te louvo e te exalto pela Tua graça de nos revelar a Sua palavra e de nos fazer entender, a graça de nos dar direção para não errarmos. Graças a Deus. Obrigado, Senhor. Que te darei por tantos benefícios, incluindo esse, de me dar direção para a minha vida, para eu não andar errado diante de Ti. Eu digo como Davi, escondi a Tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra Ti, para eu não andar errado diante de Ti. Lâmpada para os meus pés, luz para o meu caminho, a Tua palavra. Ó Senhor, eu recebo que o justo não será abalado. Se o ímpio não vai habitar a terra, isso é um problema dele. Eu recebo que a morada do justo é abençoada. Está escrito. Eu recebo que a bênção do Senhor é sobre o justo. Abba, Pai. Eu recebo, eu creio. Eu creio que o justo nunca será abalado. Graças a Deus pelos anjos que me é enviado. Digo pela fé, pelos anjos que nos é enviado, que nos são enviados. Graças a Deus, diga graças a Deus, agradece a Deus pelos benefícios que Ele tem te dado e feito por você. Graça maravilhosa, graça que supera toda a expectativa humana, Ele faz além daquilo que pedimos e pensamos. Graças a Deus. Graças a Deus pelo entendimento que Ele me dá. Graças a Deus pela direção que Ele me dá e eu vou seguir. Já vai para 32 anos seguindo, eu não vou parar. Graças a Deus pela direção profética, apostólica, apostolado que Ele me dá. Eu e minha casa serviremos ao Senhor como Jó, íntegro, reto, temente a Deus, e nos desviamos do mal. Como diz Hebreus 12, 28, recebemos um reino que não pode ser abalado,
retenhamos a graça, fielmente, firmemente, pela qual servimos a Deus com reverência e santo temor. Eu digo como o profeta disse: escolhei hoje a quem sirvais, se a Deus ou a Baal. O profeta disse: se Baal é Deus, segue Baal, sem problema. Se o Senhor é Deus, seguiu. Porém, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Recebemos a graça com reverência e santo temor. Graças a Deus por tudo e por todas as coisas. Graças a Deus. Em tudo te dou graças, Senhor, porque eu reconheço o Senhor em minha vida, eu reconheço o Senhor em minha família. Se cumpriu o Salmo 128: a minha mulher será como videira frutífera, e os meus filhos ao redor da minha mesa. Assim está escrito e assim se cumpriu. Assim é abençoado o homem que teme ao Senhor. E assim eu fui abençoado. Porque Salomão disse em Provérbios: o que acha uma esposa, acha uma coisa boa. E Davi disse: os filhos são herança do Senhor. Assim é abençoado o homem que teme a Deus. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. A graça seja com todos vocês, para a glória de Deus, em nome de Jesus. A sua melhor salva de palmas ao Senhor e diga: graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Diga pela fé: graças a Deus, mais uma vez eu recebi a direção de Deus para a minha vida. Vão em paz e anjos em seu favor.